das muitas opções criativas e colaborativas, atuar com o Mercado Livre significa sempre contar com o alcance de um universo gigantesco em toda a América Latina. E depois de vermos um pouco mais das dimensões do Mercado Livre, chegou o momento de olharmos para as oportunidades exclusivas desse ecossistema. Afinal de contas, como superar ao mesmo tempo dois desafios consideráveis: a construção da marca e o crescimento dos resultados do negócio? Qual é a fórmula de marketing por trás da construção de uma das marcas mais valiosas da região? E como essa fórmula segue impulsionando o negócio no dia a dia? Aí também não adianta nem olhar para mim, porque quem tem essas e outras respostas é ele, o diretor sênior de Marketing Commerce Brasil, César Hiraoka. O palco é seu! Olá! Tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Também sou anunciante também, como acho que muitos de vocês aqui. Estamos numa maratona de Upfront, então acho que é um privilégio ter vocês aqui. O que me motiva a entregar muitas mensagens importantes e principalmente passar confiança com o que a gente vai apresentar aqui, acho que muito com o que vocês observam no dia a dia, do que a gente tem feito para garantir que o tráfego e a quantidade de clientes e os novos clientes, um pouco do que o Mário colocou, um pouco do que a Roberta colocou, não cesse, não pare de crescer. Então, acho que esse é o objetivo aqui que eu estou querendo, pensando aqui, me planejando para esse momento aqui, eu queria passar essa confiança, passar essa grandiosidade do que a gente tem feito, numa forma consistente. Em 5 anos que eu estou no Mercado Livre, começou muito antes, mas consegui acompanhar aí por bastante tempo e tenho bastante orgulho, acho que vocês vão sentir um pouco aqui do que a gente fez. Tomara que você se arrepie em algum dos momentos aqui, principalmente nos vídeos que a gente vai mostrar. Mas, de novo, agradecer, passar confiança e também dividir conhecimento de marqueteiro, de anunciante para agências, marqueteiros e anunciantes também. Beleza? Eu começo com a seguinte ideia principal, né? Desse efeito multiplicador. Então, acho que é uma ideia simples. Eu acho que muitos aqui vivem esse dilema. Acho que a forma como o marketing nas empresas se organizam não ajuda também. Eu acho que ela não incentiva esse tipo de equação aqui, que é a dicotomia, né? A gente fortalece a marca ou cresce demanda? E normalmente, talvez isso fique em áreas diferentes, budgets diferentes, etc. E a ideia no Mercado Livre é que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que a gente tem uma plataforma com uma proposta de valor para vocês imbatível, porque acho que a gente se organizou para conseguir gerar esse efeito multiplicador. Eu acho que muitos aqui também, espero que tenham essa impressão de que o marketing no Mercado Livre é bastante matemático. A gente recebe bastante feedback assim, de veículos, etc. A gente mede tudo, assim, ROI, ROAS, CAC, tudo que vocês podem imaginar, de tudo que a gente faz, de todos os tipos de campanha possível, de todos os veículos. E tem uma série de questões problemáticas, né, do tipo, puta, como que se combina, né, o que se faz num veículo com o outro, como que isso se mede ao longo do tempo. Então, é uma equação difícil, talvez impossível, né, da gente criar para fazer provar o ponto. E fica, uma vez que, né, não tem um dado assim, super robusto ou alguma coisa super consolidada, para evitar, né, esse tipo de questionamento, fica um embate. Né, e acho que ele é muito presente, principalmente quando vem os momentos de, pô, tem que reduzir, tem que dar save, né, tem que reduzir investimento. E normalmente acaba que o lado do coração aqui acaba sendo mais até
prejudicado, uma vez que, putz, como que se prova o valor, o aumento de vendas, ou qualquer que seja o objetivo de vocês, com uma campanha mais focada em marca. E aí também tem a questão do curto prazo e longo prazo, porque não necessariamente o que a gente está fazendo aqui, construindo a marca, vai gerar imediatamente um retorno diferente do que a gente faz para gerar demanda. Mas acho que a provocação aqui, ou o recado aqui, é que no Mercado Livre a gente coloca intensidade nos dois. Eu acho que a minha posição é exatamente essa no Mercado Livre. Eu tenho pares especializados e focados no lado e do outro, e eu tenho a responsabilidade de entregar as duas coisas. Então, para fazer meu ponto aqui, já teve quarto, já teve mês que a gente bombou market share, um pouco do que a Roberta trouxe aqui, e a gente andou de lado em preferência. Adivinha onde fica o foco da liderança? Por que não aumentou a preferência? E então uma parte do time aqui sabe bem que, cara, eu vou tocar em alguns territórios aqui que a gente está entrando, e eu coloco o mesmo nível de intensidade, o mesmo nível de recurso e de atenção para os dois lados. Por quê? Porque a gente acha que não é, assim, você não precisa escolher, né? Principalmente porque o usuário hoje, eu acho que ele não é de um lado ou do outro. Então, estava lembrando aqui de uma situação que eu estava assistindo, foi ano passado, estava assistindo uma das nossas ativações no Big Brother, que foi a festa do Thiaguinho. Alguém aqui é fã de Big Brother? Assiste ainda? Aqui. É até bom para a gente avaliar aqui o investimento. E voltando para a história, gosto do Thiaguinho, gosto de muitos gêneros musicais, mas eu acho que ele tem uma energia, dedicado, etc. Assisti o show inteiro ali, né, na transmissão da Globo, depois fui para a Globoplay assistir também. E fiquei tão emocionado ali, ou tão contente, etc. Adivinha o que eu fiz na sequência? Comprei uma camiseta no Mercado Livre. Falei, quer saber? Estou tão contente aqui que eu vou me dar esse presente. Sim, inexplicável, um data point, mas acho que é um pouco do que mostra que os nossos usuários, que no final das contas a gente está atrás dos mesmos usuários, a gente precisa tocá-los emocionalmente, mas é fato, a gente tem dado, que a preferência, sim, desses usuários, a preferência está relacionada com preço, com desconto, etc. Beleza? Acho que assim, esse é um ponto bastante importante, porque, no final das contas, a gente também tem, o Mário tem, o time todo dele tem produtos para esses dois momentos, né, esses dois objetivos. Uma outra forma de ver eu não consigo imaginar um calendário, acho que muitos de vocês aqui, né, organizam seus calendários, onde a gente passe o ano inteiro, e isso que a gente é varejo, o ano inteiro falando de promoção, o ano inteiro com o Mion mandando X milhões de cupons, frete grátis, etc. Ou seja, não é um calendário dos sonhos que a gente imagina. Por quê? Porque a gente, no final das contas, tem que falar da marca, tem que tocar o coração. O vídeo aqui, cara, assim, quando eu ouvi aqui no ensaio, me arrepiou. Então, assim, isso acontece, é esse efeito que a gente quer gerar. Mas sim, vai ter momentos que, e a gente está vindo, né, em algumas semanas a gente começa, a Roberta trouxe a questão da Black Friday, que aí sim é para converter, para gerar resultado, etc. Então, tudo que a gente comunica de marca, é quase como se ela limpasse o território, e aí, para a gente conseguir converter de uma forma menos custosa, uma forma quase que natural. Ok? Muito bem. Feito o ponto, acho que dessa ideia principal, a proposta aqui é abrir a nossa cozinha, mostrar como a gente organiza aqui todos, né, os nossos tipos de execução, para atingir o objetivo que eu tinha colocado para vocês, de tipo, tenham confiança, a gente vai gerar tráfego, a gente está gerando tráfego. Aliás,
Quem aqui acompanha as vendas da sua marca, de lojas, etc., no Mercado Livre aqui, diariamente? Vocês notaram alguma mudança hoje, ontem, anteontem? Não? A gente, cara, estourou de vender, assim, bombou, tá bombando de vender. E aí a gente vai mostrar um pouco aqui o que a gente faz que resulta nisso, principalmente uma última parte, que é a nossa aposta agora e para o ano que vem. Beleza? Então, acho que é assim que eu vou continuar aqui a apresentação. Então, abrindo a nossa cozinha, então vocês vão me permitir aqui uma analogia culinária. E a gente entende que a gente já é 40%, né, do mercado, a gente tem talvez menos, passa a ser marginal, talvez, a questão de share, etc. Não que a gente não vai buscar o share, mas para a gente o importante é criar, assim, eu coloquei aqui, preparar a nossa grande ambição no sentido assim de ampliar, né, o tamanho do bolo, se vocês quiserem. E o que eu quero dizer aqui? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente conta com uma série de ingredientes, se vocês quiserem, mas uma série de propostas de valores que acho que, cara, são bastante imbatíveis, assim, que ajudam a gente aqui um pouco. Vocês também são impactados, né? Então a gente tem, de uma forma constante, mais ou menos a partir de abril, trazendo parcelamento no cartão Mercado Pago de uma forma constante. Então a gente tem conseguido, junto com o Mercado Pago, trazer isso para os nossos usuários. Então, 21 vezes, se for pensar, é muito parcelamento, né? Então a gente viabiliza com isso a compra. Então, se a gente gera intenção, aqui com isso a gente converte em compra. A Roberta trouxe tudo que a gente traz de navegação, isso é um fato, né? Tipo, as pessoas curtem a nossa navegação. Então, acho que esse é um ponto importante, é um ponto que, sim, é uma proposta de valor que a gente conta com isso, assim como o nosso envio. Acho que aqui é o mais imbatível, né? Então, acho que aqui não tem quem não tenha vivido alguma coisa do tipo, pô, já chegou. Então, até tem um problema em casa, porque é Dia das Crianças, na verdade eu devia estar entregando tudo dia 12, mas aí já chega, adivinha, a criançada já quer antes. E recebe antes e esquece que eu dei o presente. Então, acho que aqui, de novo, mais um data point aqui do que a gente oferece de proposta de valor para os usuários. Um ponto importante também, tá, que foi muito presente ano passado, esse ano. A gente tem investido bastante para gerar conhecimento e consideração de novas categorias. Então, a gente falou, no final do ano passado, de supermercado, a gente falou em algum momento em moda, então tem uma série de... A gente hoje teve coletiva sobre farmácia, então, ou seja, como a Roberta colocou, shopping infinito, corredores infinitos. Tem gente ainda que não sabe tudo que a gente vende no Mercado Livre. Então, assim, tem muita coisa, tem muita oportunidade, né, nesse awareness. A gente tem um desafio infinito no marketing, né, porque todos os donos dos corredores vêm me buscar do tipo, pô, César, rola uma campanha, etc. E aí a gente, obviamente, prioriza, entende que a comunicação massiva, ela tem um impacto eventualmente maior do que as verticais, mas a gente acha formas de, sim, gerar essa consideração, esse awareness. Eu vou trazer também um pouco dos números aqui. E entretenimento, né? A gente também conta aqui uma contribuição já do marketing, de associar o Mercado Livre a Big Brother, mas recentemente também a música. Inclusive, aqui mesmo, no dia 17 de outubro, a gente vai fazer já uma segunda session, né? Um segundo show do Melly Music. E um parênteses também, quando eu achei que já não ia aprender mais nada no marketing, a gente aprendeu que consegue organizar um evento, né? Tipo, não posso reclamar aqui de que não estou aprendendo e me desenvolvendo aqui no marketing. Muito bem. Mais ingredientes chaves na sequência. A gente se estrutura em o que e como. O que é tudo que a gente faz em cima desse framework.
Então, como eu disse, assim, não é balela, a gente sim organiza o nosso calendário nessas 3 camadas, de sentir, pensar e fazer. Fazer aqui, a gente consegue nas nossas campanhas gerar esse tipo de impacto de crescimento. E um pouco dos exemplos aqui. Então, a primeira foi o que a gente fez aqui num tempo recorde, naquele momento, porque agora os tempos recordes, os SLAs estão cada vez mais rápidos. Fizemos uma campanha fenomenal, tínhamos já o Neymar, vou contar também um pouco da história do Neymar aqui. E a Gut veio com uma ideia brilhante, de se a gente está falando de R$19, temos o 10, vamos trazer o 9. Depois, quem quiser saber, a gente pode conversar mais tarde dos bastidores para trazer esse 9. É um trabalho. Mas trouxemos e o resto é história. Né? O 10 mais 9, a gente, cara, fez uma comunicação hipermassiva no dia 6 de junho. Não tinha mais o que a gente comprar de inventário, assim, foi bombástico. A gente também faz 3 datas presenteáveis. A gente trouxe aqui o exemplo de Dia dos Pais. A gente faz Dia das Mães, a gente faz Natal também. E uma mais recente aqui, da data dupla 9/9. A gente sim, para quem tiver dúvida ainda, a gente vai muito forte em todas as datas duplas, sim. Inclusive amanhã, quem estiver precisando comprar hoje é dia 9, amanhã é 10/10. Aproveitem, assim, a gente vai bombar de vender, muitas ofertas, muitos cupons. E foi assim no 9/9, e aqui a gente contou com a Ana Castelo. Tá bom. E o pensar? O que é o pensar? O pensar serve para esse tipo de resultado. Melhorar, aumentar o reconhecimento de uma categoria específica e também a consideração, né? Ou seja, o usuário entender que é um destino de compra. Aqui eu trouxe 2 exemplos, a gente faz isso de 2 formas. Uma, não estão aqui no exemplo, mas eventualmente a gente fala de uma categoria, então a gente fez campanha de tem moda no Mercado Livre, tem supermercado no Mercado Livre, e mais recentemente aqui, com alguns de vocês, como algumas das marcas, e a gente vai aumentar esse tipo de oportunidade para o ano que vem, acho que o Mário vai trazer aqui, a gente faz campanhas juntos. Então, a primeira do lado aqui com a Apple e aqui com L'Oréal, está no ar uma agora com a P&G. Você vai falar, né, Mário? Não. Boa, então não vou falar muito aqui. E em sentimento aqui, né, em sentir, a gente tem conseguido crescer esse nível aqui no primeiro semestre de aumento de preferência. E esse é o mais difícil, ele é o mais legal. Por quê? Porque a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Né? A gente comemorou os 25 anos com esse é o primeiro filme, teve um segundo filme. A gente conseguiu trazer aqui Spice Girls, Maísa, cantores, etc. E aqui é um território que a gente já domina bem, que é o futebol. Esse carrinho aqui também tem novela aqui, quem quiser também depois trocar. O time de PR aqui vai me levar embora aqui, né? Então isso é o quê? Tá? Os resultados aqui que eu trouxe, eu que calculei, então são verdadeiros. A gente realmente traz isso aqui de incrementalidade. E é isso, assim, a gente vai continuar trazendo esse tipo de resultado. Tá? Tanto para venda, como para preferência de marca. Então, assim, a gente quer que vocês queiram se associar à nossa marca. Acho que esse é o intuito. E em consideração de qualquer que seja as categorias que a Roberta e o time trazerem. Fiz o ponto aqui dos resultados, jabá dos resultados de marketing. Agora eu trago aqui talvez uma parte mais interessante aqui, conceitual da apresentação aqui, para um lado mais criativo, que é o como também é importante.
E a gente trouxe um framework aqui, by Gut, apareceu aqui, mas veio deles, onde a gente entende que a uma execução atemporal, ou seja, a gente comunica coisas que se a gente estiver comunicando agora, estiver comunicando o ano que vem, ou comunicou o ano passado, são as mesmas mensagens que constrói de forma, né, que constrói a marca, mas de forma atemporal, perene, etc. E tem o oportuno, vocês vão ver que, cara, tem bastante, né, teve bastante coisa legal, etc. E depois a gente vai ver o que o sweet spot é a combinação dos dois, e também temos um exemplo para isso. O que é o atemporal, né? Atemporal, no final das contas, é a gente pega tudo que a gente tem ali, que eu comentei, né, de Mercado Livre, de vocês, da marca de vocês, né? O que a gente tem de diferencial competitivo? O que a gente tem, né, que realmente agrega valor para o nosso usuário? E comunica isso de uma forma consistente. Ou seja, porque elas são duradouras, né? E são duradouras, e a gente também tem a missão aqui de não basta entregar, mas também construir a percepção. E isso acaba virando os pilares da marca. Então, César, o que você está falando no final das contas? Estou falando que, né, essas grandes marcas aqui conseguiram. Então, acho que, cara, os exemplos fazem o ponto, né? O Natal com a Coca-Cola, essa questão do priceless de Mastercard, bom, em tudo que a Apple tem feito. E o que o Mercado Livre está fazendo nesse sentido, né? E aí aqui eu fiquei muito contente, muito orgulhoso com o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, porque a gente fez muita coisa legal que ajudou a construir esse atemporal do Mercado Livre. Então, eu vou pedir para passar o vídeo, por favor. Mercado Libre. Retrieve the ball, or was it just me? Pô, emocionante, né? Acho que a gente executou muito bem, né, por uns 2, 3 anos, o território de diversidade, que, no meu ponto de vista, ajudou a construir a marca que a gente é hoje, ou seja, que a gente se posiciona, a gente toma um ponto de vista, né, sobre pontos importantes para a sociedade. Entendemos que a gente cumpriu né, explorou bem esse território, deu a contribuição. Começamos a explorar futebol, né, e aí acho que tudo que o time da Gut, a gente conseguiu entregar, é fenomenal. E no final das contas, Fórmula 1 também, já vamos falar de Fórmula 1. E no fim, assim, a gente bate esses quatro pilares, esses 4 elementos da marca. A experiência, né, a gente explora muito fortemente a questão de entrega rápida, etc. A nossa frota amarela por todo lado, etc. Esse momento, né, de felicidade do unboxing, ou seja, putz, estou abrindo a caixa, aquela coisa do tipo, né, eu vejo meu filho quando chega, assim, é uma coisa, quem é pai aqui acho que entende, né? Quem não é pai também deve entender que também gera, né, essa felicidade. A campainha, assim, o logo sonoro, cara, acho que é super marcante.
outro dia estava no cinema, né, um monte de história. Outro dia estava no cinema, tocou a campanha nada a ver, assim, parecida, a galera, Mercado Livre, do tipo, putz, acho que aquele outro data point do sucesso, né, do que a gente está conseguindo construir, e sem falar do nosso handshake, né, que aí a gente até ganhou o prêmio explorando isso. Atemporal, vamos ver o oportuno. O oportuno, aqui, o que a gente está querendo trazer aqui é estar no momento certo da conversa. O que é isso? 3 exemplos aqui também que o Yuri me ajudou a escolher. O Yuri é meu par aqui de marca. Tem um typo aqui, mas traz as buds para casa, então esse é o case ali da Copa do Mundo do Catar. Basicamente, eles prometeram tudo que eles tinham comprado de bud ali para um país que não podia beber, para quem ganhou, né, a Copa. Tem uma questão aqui da Fiat, que basicamente interrompeu o gol, que aí depois eles se retrataram, etc. Mas exploraram também essa questão específica ali, né, da execução deles no futebol. E aqui, não sei se dá para ver, mas a Corona aproveitando a oportunidade de usar essa foto, né, memorável também. Então, isso é o oportuno. E o que o Mercado Livre tem feito nesse sentido? Essa daqui, eu acho que essa da pandemia é imbatível, né? Assim, nossa, até arrepiei aqui, assim, puta sacada. O do Neymar é outra história, mas também, assim, ele anunciou que ia voltar na segunda. Na sexta, a gente estava entregando a chuteira dele no aeroporto, nesse nível. Paulinha está aqui, é minha cúmplice aqui teve uma mais recente, chuva de cupons, que a gente também ganhou um prêmio, que basicamente a ideia era colocar um monte de código de cupom no papelzinho ali, e aí, em algum momento dar um close, e aí o pessoal pode usar o cupom. E essa eu vivi aqui, a execução dela, a questão da Constituição, e essa eu achei também, cara, muito legal, né? Então, não sei se todo mundo lembra, foi naquele episódio de Brasília, etc., sem entrar no mérito, e aqui a gente, no dia seguinte, se eu não me equivoco, a gente se posicionou, arranjou a Constituição, sei lá da onde, aqui que deu mais trabalho, e conseguiu oferecer, mas acho que é a mensagem, né, que vale. Né, acho que o sonho do marqueteiro é conseguir aproveitar, né, um momento desse e... Só que é difícil, né, porque acontece, a gente tem pouco tempo de executar, né, por isso que nesse diagrama que a gente trouxe, no final das contas, se a gente só faz o oportuno, é oportunista, né? Se a gente não usou só faz o atemporal, talvez um clássico. O restante, a grande maioria aqui não é nenhum nem outro. E o sweet spot a gente está chamando de icônico. E eu vou trazer um exemplo icônico. E eu acho que deu certo porque a gente antecipou a oportunidade. O que eu estou querendo dizer? Franco Colapinto, jovem promessa do esporte argentino. Assim, a gente convive bastante com argentinos, né, no Mercado Livre. Cara, essa pessoa virou um frisson no país. Assim, é um orgulho, assim, é o próximo Messi, sei lá, assim, nesse nível. E ele virou piloto de Fórmula 1 em 2024 com a Williams. E foi aí que despertou todo esse orgulho, né, de, cara, promessa, jovem, argentino, etc. Beleza. Aí a gente começa a história Mercado Livre com Fórmula 1. Em 2025, ele mudou de escuderia, foi para a Alpine antiga a Renault, só que foi como piloto reserva. Aí adivinha o que a gente fez? Se preparou para o momento que ele ia virar um titular. E estava toda essa incerteza na Argentina, né? Vai correr, não vai correr. Até a gente aqui estava assim, vai correr, não vai correr. Né?
E aí vocês vão ver o que a gente preparou, o que a gente soltou nesse momento. Solta o vídeo, por favor, time. Mercado Libre. Hola. Hola. Pedido a nombre de Franco, ¿puede ser? Sí, sí, soy yo. Gracias, ¿eh? Vos corrías, ¿no? Como... Sí, corría. Bueno, gracias. Hasta luego. Me tenés que decir la palabra clave. ¿Yo soy yo? Sí, yo soy yo y necesito la palabra clave para la app. Estás cargando, chabón. ¿Eh? Suplente. Suplente. Sí, suplente. Con todo en mayúscula, ¿no? Nos vemos en Imola, pa. ¡Corre! ¡Corre! Ó, eu tô meio estourado, mas vou comentar aqui, depois o Mário tirou atraso, tá? Eu acho que essa campanha foi o que todo marqueteiro sonha, que é criar alguma coisa que viralize. Assim, tudo perfeito aqui. Primeiro que, né, ele como um atleta, ele performa bem, né? Sim, acho que quem produz aqui com as nossas celebridades é difícil. Assim. Então, assim, ele é muito bom, assim, as expressões são perfeitas. A gente soltou o vídeo na manhã, assim, tipo 9 horas, assim, na manhã do anúncio. Então teve gente que soube que o suplente, né, ele tá virando titular, tá substituindo. Tem gente que soube pelo vídeo que recebeu no WhatsApp, assim, antes de ver no noticiário, etc. Então, acho que nem sei se tinha noticiado. Estava lá o Mercado Livre já impulsionando o Asset. Nem sei se impulsionou muito, na verdade, mas, bom. E esse aqui, vou falar para o meu time aqui, a gente vai fazer. A gente já até tem uma ideia aqui, a gente vai fazer para o ano que vem também. Então, fica aqui a oportunidade para todos vocês. No final das contas, vou acelerar um pouco, eu tenho 5 anos no Mercado Livre e estava pensando, como que era a marca quando eu entrei, como é a marca agora? E aqui a gente trouxe alguns elementos para tangibilizar, no final das contas aqui é o ranking da Kantar, né, de top 50, a gente chegou em 2025 na posição 50 de marca, então acho que, cara, isso reflete o quanto a gente evoluiu em termos de marca Mercado Livre. E aqui mais, né, para o Brasil, a gente também recebeu agora a indicação de novo, né, de anunciante pelo Prêmio Caboré, e aí a gente também conseguiu, com uma das nossas campanhas, um Grand Prix em Cannes. Aí vocês perguntam, nossa, assim, ou a gente se pergunta, chegamos lá, né, nossa, tudo isso que a gente fez, tá bom, né, mas não, nunca chegamos, não parar nunca. Nessa questão de a gente crescer, se desenvolver, de trazer mais, de alcançar mais, de buscar mais tráfego, mais cliente, mais venda. E aí, a oportunidade que a gente está vendo, e com isso eu vou encerrar a minha apresentação, precisamos falar das redes, precisamos falar dos jovens. E os jovens estão consumindo isso aqui. Que, aliás, não só os jovens, né? Alguém aqui já comprou alguma coisa porque ouviu algum criador? Eu já. Sim. E não só a gente, né? Os nossos compradores também. Então agora para a gente é o social commerce. 2 informações aqui, 16% de vendas nos Estados Unidos, 30% aqui, tem um type, é GMV de Alibaba também, 16%, 30%, né? Então a gente está falando de
um quarto, das vendas já por esse tipo de canal. E o que a gente tem no Mercado Livre? Primeiro, a gente sim está com o programa comissionando por venda e por views. Então a gente chama um de afiliado, outro de criadores. O de afiliados está acelerando demais, muito. Isso que eu comentei, do que a gente está vendendo muito mais agora. Cara, eu nem sei para onde a gente vai parar no 11/11 e na Black Friday, é com afiliados. Já mais de 1 milhão e 200 de afiliados inscritos, muitos usuários comprando, então não posso dividir aqui o share de venda, mas muito representativo. Muita venda, 8 milhões de produtos não vai fazer muito sentido para vocês, mas assim, para tangibilizar que não é qualquer coisinha aqui. E é bastante focado tecnologia, moda, mas sinceramente a gente está empurrando todas as categorias e todas as categorias respondem bem. Então, recado, afiliados. Então a gente está preparando bastante coisa para o ano que vem. Vai ter oportunidade também via ads, via time do Mário. E por fim, isso está bastante consolidado. Se vocês entrarem no aplicativo do Mercado Livre, tem lá um rainho, esse rainho chama Clips. Clips é o que a gente trouxe de solução para esses vídeos curtos. Esses vídeos curtos aqui, a gente já tem muita cobertura da nossa GMV que passam por esses vídeos. Aqui já é uma oportunidade que aqui é criar, subir e contar com mais de 2,5 vezes de tráfego, 2 vezes a mais de venda, bilhões de visualizações e milhões, centenas de milhões de espectadores. É isso que a gente está apostando para o futuro. Obviamente, vai continuar Neymar, vai continuar Ronaldo, Mário vai mostrar um pouco do que a gente está trazendo de tudo dos icônicos, dos atemporais, dos oportunos. E fica aqui a promessa. Espero que tenha conseguido aqui passar essa confiança para vocês, que a gente não se acomoda, a gente rala muito, a gente trabalha muito, vai encher o shopping, que a Roberta comentou, de tráfego, de clientes, e gerando também para vocês muitas oportunidades e muito crescimento. Fechado? Obrigado, gente. Muito obrigada, César. E é isso, né? Alinhando marca e demanda, potencializamos os dois. Esse é o nosso motor.